Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal de Criolatiano. Eu me chamo Jaime e hoje vou fazer esse vídeo em forma de conversa, né? Como se fosse as aulas que eu costumo ter com os alunos mesmo, por videoconferência, tá? Essa semana teve uma aluna que falou uma coisa que eu já ouvi algumas vezes, mas dessa vez eu acho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu percebo que algumas pessoas elas já estão batendo cabeça estudando Criolatiano há um tempo e elas notam a dificuldade ainda de conseguir se comunicar como gostariam, né? E depois que a pessoa começa a estudar, que a gente tem aulas assim, né? A gente tem aulas tanto em grupo como particular também, a pessoa comenta assim, Jaime, se eu soubesse que eu ia aprender tão rápido, eu teria começado antes. E isso é uma coisa que eu escuto com muita frequência, para falar a verdade. Então, o que que acontece? A maioria de vocês já devem saber que além de aulas de crioletiano, eu também dou aula de inglês. E todos os alunos, o método de estudo é o mesmo, que é por meio de associação. No meu ponto de vista, o modo mais fácil que temos de aprender qualquer idioma, na verdade qualquer coisa, é por meio de associação. Então, assim, se uma coisa já é familiar para você, é muito mais fácil você aprender uma outra coisa que tenha algum tipo de familiaridade com aquilo também. Exemplo, no caso do crioletiano. A palavra utiliser. É muito fácil associar a palavra utiliser com utilizar em português. A palavra montrer com mostrar. E assim, uma série de outras palavras que também se parecem. Essas, talvez você vendo uma ou duas vezes, você já guarda na memória com facilidade esse tipo de palavra. Agora, palavras como quel que soit, tout pendant, tout d'abord, talvez sejam palavras que você vai ter que ver uma, duas, três, 10 vezes ou até mais até guardar essa palavra de fato na sua mente. Mas a partir do momento que elas têm um significado na sua cabeça, você consegue utilizar. Par exemple, imaginez, ça toujours facile pour venir apprendre l'autre langue si vous bien connaissez langue ça. Significação, que já quer utilizar chaque mot. Você percebeu que no meu caso tem algumas palavras que elas estão tão claras na minha mente que eu consigo falar elas quase como se eu estivesse falando português, né? Eu penso e a palavra vem na cabeça. A mesma coisa acontece com os alunos. Elas começam a ver uma palavra, a gente vai fazendo alguns exercícios que fixam esse significado na cabeça dela. E aí ela consegue depois utilizar. Só ela pensar no que vai falar. Se aquela palavra já tem significado na cabeça dela, ela começa a usar, ela começa a falar. Se não tem significado, aí de fato a pessoa não vai conseguir se expressar. Tá? Então tenta perceber isso, que às vezes você ainda não consegue se comunicar como gostaria, pelo fato de que as palavras ainda não têm significado na sua cabeça. Tá? For example, imagine that you can read and understand all the things that you want in a book, in a magazine, or for example, when you listen a thing in a TV show, in a music. Percebe que no inglês se dá o mesmo, tá? Essas palavras, elas também têm significado na minha cabeça. Então, a partir do momento que eu penso em expressar essa ideia, se a palavra tem significado, está claro na minha mente, elas vêm. Elas só não vão vir se não tiver claro esse significado na minha cabeça. É como se fosse imaginar o caso de um quebra-cabeças. À medida em que cada palavra que você consegue dar um significado, é como uma peça do quebra-cabeças que ela é colocada no devido lugar. A partir do momento que você colocou várias peças ali, aquele quebra-cabeças começa a fazer sentido. E aí fica cada vez mais fácil colocar uma nova peça. Mas no começo dá bastante trabalho. É isso que acontece também quando você está aprendendo um idioma. Então, talvez no seu caso, você já conseguiu colocar algumas peças no lugar, mas ainda está tendo dificuldade de colocar o restante. Tá? Então, talvez o que eu quero sugerir aqui, vem fazer parte das nossas aulas em grupo, né? Ou das aulas particulares. A verdade é que você pode parar elas quando quiser. Então, assim, não vai te dar nenhum problema, né? Então, aquelas pessoas que queiram participar das aulas em grupo, talvez você vai perceber que outras pessoas estão no mesmo nível de dificuldade que você e isso te motiva a aprender e estudar mais. Ou quando você vê alguma pessoa que está um pouco melhor, isso também faz você perceber aonde você consegue chegar estudando, né? Muitas das dúvidas que eles têm as mesmas que você tem também, e de modo bem prático você vai utilizando alguns exercícios que vai fixando na sua mente de modo mais rápido e mais objetivo cada uma dessas palavras, a ponto de depois você conseguir falar bem criolatiano, tá? Ou ainda mais se você quer ter aulas particulares para focar naquilo que você precisa especificamente, né? Ou talvez você seja tímido também, queira estudar sozinho, né?
A verdade é que o progresso é bem mais rápido desse jeito, porque a atenção é dada totalmente à sua necessidade, né? Por exemplo, muitos alunos eu percebo que eles já conseguem ler em crioulo haitiano, mas não conseguem entender o que escutam. Ou outros ainda que entendem o que leem e o que escutam, mas não conseguem falar em crioulo haitiano. Tá? Então, na verdade, cada um desses casos é relativamente bem fácil de resolver, tá? É só a gente praticar alguns exercícios aí para fixar essas ideias na cabeça da pessoa e rapidamente ela começa a falar, tá? Então, a partir do momento que as palavras têm significado para você, você consegue usar. Se você não consegue usar ou começa a falar e na metade dá um branco, assim, você esquece alguma coisa, ou não sabe como expressar aquela ideia, é apenas indica que aquelas palavras não têm significado ainda na sua cabeça, ou o significado ainda é muito vago, tá? Era só fixar um pouquinho mais, que aí sim você conseguiria utilizar quando você desejar essas palavras, tá bom? Então, é um vídeo rápido, né? Só assim, em forma de videoconferência, só para mencionar isso com vocês, tá? Quem quiser, entre em contato, tá? Na descrição o contato aqui para poder perguntar mais, né, sobre essas aulas. Tendo dúvida, pode falar comigo, tá bom? E acima de tudo, tá? Não desistam. A verdade é que aprender um idioma é quase como atravessar uma montanha, tá? No começo dá um trabalhão subir a montanha. Mas depois que você chega na metade do percurso, é mais fácil. É como descer a montanha, por assim dizer, né? Qualquer empurrãozinho, você chega lá embaixo. Tá bom? Do mesmo modo também, para aprender o idioma é assim, no começo dá muito trabalho. Mas a partir do momento que as coisas começam a fazer sentido, tudo fica mais fácil. Você vai notar que da metade para frente é muito mais rápido e fácil de aprender o idioma, tá? Então, não se preocupa, não desista. E se quiser conhecer as aulas, vem sem nenhum compromisso. Pode parar quando desejar, tá? E com certeza eu acredito que a experiência vai ser muito agradável. A maioria dos alunos mencionam isso, tá? Então fico por aqui, até a próxima.